Oi, pessoal! Hoje vamos falar de esperança em tempos difíceis. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Beleza e bem-estar em um único lugar. Se você procura esse espaço, vai lá no Maria Prado, acessa aqui o QR Code, que com certeza você vai se surpreender com cada serviço. Brindes, adesivos personalizados, a sua marca colocada no lugar certo. Acesse o QR Code, vai lá, curte, compartilha, Atos Print Visual e encomende seus serviços. Beleza, simplicidade e um toque especial em pouquíssimos passos. Se você ainda não conhece os produtos da Una Rio, você está perdendo a excelente oportunidade de se cuidar como uma mulher moderna precisa. Pouquíssimo tempo, correria, mas com a qualidade que você merece. Gente, hoje eu tenho uma novidade para você. Chegando, olha aí na telinha, acesse o QR Code, Elegância Spa. Trabalhos impecáveis de harmonização facial. Sabe aquele sentimento de cansaço que às vezes você tem? Gente, às vezes é só falta de um toque especial, de um produto especial na sua pele. Vai lá, visita. Tô dedicando um tempinho a mais para falar do Elegância Spa, porque com certeza ele tá chegando e tá chegando para somar. Então vai lá, gente, visita, acessa os serviços que com certeza você vai se apaixonar também. Olá, pessoal! Hoje o Escolhas traz um tema muito, mas muito especial. 2026 chegou e a gente precisa de pausa, de respiro, mas principalmente de acolhimento. E é esse acolhimento que a gente vai encontrar hoje nos nossos convidados. Essa é a ideia, essa é a sugestão. Os convidados de hoje são muito especiais. Estão aqui comigo presentes hoje o pastor Tiago Lincoln e o pastor Mauro Heder, ambos pastores da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, e com certeza vão ter uma palavra muito bacana e de muita esperança para você aí de casa. Sejam bem-vindos. Obrigado, uma alegria estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, né? E agradeço a Deus essa oportunidade. É sempre bom falar de esperança. Obrigado, Diane. Estou muito feliz de estar aqui com você, ao lado do pastor Tiago, meu grande amigo. Uma alegria estar aqui. Obrigado mesmo. Gente, eu vou ter que fazer uma apresentação do currículo desses pastores, porque vocês aí de casa que professam fés diferenciadas. Hoje a gente vai falar de uma fé especial, de uma fé que traz sentido à vida. A gente sabe que 2026 começou para muitas pessoas com luto, com dias difíceis, com quedas em casa, e aí eu falo de carteirinha, porque a gente fez muitos planos familiares para 2026, para o início do ano, e de repente vem uma doença familiar, uma situação inesperada. Muita gente aí de casa, com certeza, começou antes de 2026 com um diagnóstico ruim. Mas eu tenho certeza que esse não é o fim. Eu tenho certeza que a gente tem uma palavra que pode mudar a vida dessas pessoas. E para isso, gente, eu não trouxe qualquer pessoa, não. Os nossos pastores, eles têm formação. Os nossos pastores, eles têm, com certeza, uma base que os solidificam para chegar até aqui e para trazer essa mensagem de esperança aí para você aí de casa. Então, vamos apresentar o pastor Tiago Lincoln, casado com Ana Flávia, pai de Iane, Theo e Luma. Eu acho que um pré-requisito para a pastora que hoje está presente aqui com a gente é ser pai de 3. Já estou começando por aí. Pastor, teólogo, formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Foi pastor fundador da Igreja Batista da Orla Rio, então ele é um rio-fugiado, assim como eu, não é teresopolitano. Lá no Flamengo, né, atuou por 17 anos, 9 anos como missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais, com experiências missionárias no Brasil inteiro, né? E em Cuba e no Haiti também. E atualmente é pastor de evangelismo e missões na Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Com toda essa experiência, quero já fazer uma pergunta de cara. Sempre sonhou em ser pastor? Sempre tive uma certeza na minha vida: jamais seria pastor. Meu Deus! Jamais seria pastor. Meu bisavô Alfredo foi pastor. O pastor Mauro vai estar, inclusive, lá na igreja que ele começou, Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Você não vai estar lá? Ele era faroleiro e plantador de igreja. Meu avô, Daniel Carvalho de Almeida, pastor também. Plantou a Segunda Igreja Batista em Macaé. E meu pai, pastor também. Morando muro com a igreja. Eu
tinha uma certeza na minha vida: pastor, jamais. E Ana Flávia disse que ela foi enganada, porque a gente conversava isso no namoro. Eu namorei a Ana Flávia e eu nos conhecemos na adolescência, né? Então ela sabia da minha vida e da certeza que jamais seria pastor. Ou seja, ela não namorou um pastor? Não, comerciante, alguém que estava com seu comércio, tocando sua vida, mas Deus foi mexendo, foi chamando, muito envolvido, liderando na igreja, e não teve jeito. Um dia eu me rendi a isso, falei com ela com muito medo, porque ela já estava grávida da nossa primeira filha, a gente já casado. E eu disse: amor, Deus tem me chamado, mas eu tenho falado que precisa falar com você. Então, ela disse: olha, se Deus está te chamando, Ele sabe o que é melhor. Nós nos ajoelhamos, e aí comecei a ver o que eu ia fazer, conversei com o meu pastor, que era meu pai na época, e fui para o seminário. Foi aí o resumo é esse aí. E lá no seminário, ainda lá, Diane, eu chegava lá, ficava vendo meus colegas lá, seminaristas, e a sala cheia, e aquele pessoal todo ali assim, sabe? Eu via eles muito eloquentes, né? Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, né? Eu falava: olha, logo logo Deus vai acalmar meu coração, e eu tenho, aqui eu vou ter aquela certeza que eu tinha, aqui eu vou ter a certeza, eu vou embora, eu vou largar esse curso no meio do caminho. E eu largava tudo menos o curso. Foi dando muita coisa como se fosse dando errada, fui tendo muitos desafios, mas fui tendo uma fé em Deus tão grande, e aqui estou eu. Eu costumo dizer, pastor, que a nossa vida, né, ela é um quebra-cabeças. A gente não tem noção da montagem final, a gente não tem noção, e eu falo que é um quebra-cabeça, mas sem aquele desenho final, né? Dizer assim, vai ficar assim, a gente está com as peças na mão, mas o Senhor vai nos direcionando, né, dentro dos propósitos dele, a formar o lindo desenho, o mosaico dele completo para a nossa vida. E é isso. Às vezes não estava no desejo do seu coração e nem dos seus planos, mas os planos daquele que projeta, eles são muito maiores que os nossos, né, e muito melhores, né? A alegria que eu sinto é desde o dia que eu disse sim. Olha isso. Eu sinto uma alegria até hoje pelo Ministério Pastoral, que é uma missão muito nobre, que Deus confia a gente, e a gente precisa tratar isso com muito zelo, muito carinho, muito temor a Deus. O Ministério Pastoral, pessoas que são chamadas, precisam tratar isso com muito zelo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os desígnios do Senhor. Eu gosto da palavra desígnio. É isso. É muito nobre, mas muito difícil também, né? Não tenho dúvida de que trabalhar com as mazelas, né, do ser humano, da vida, e é por isso que eu acho que tem uma parte da formação aqui que o pastor Mauro tem se especializado, que eu acho que é fundamental, acho que agrega muito, né, para o Ministério Pastoral. E agora eu vou apresentar, né, o pastor Mauro Heder, com a sua formação. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Cristã do Brasil, em Brasília, Distrito Federal, mas é teresopolitano. Carioca. Meu Deus, é carioca. Vamos contar essa história também. Foi ordenado como pastor batista em 2008, né? Foi pastor auxiliar da primeira igreja batista do Caleme, aqui em Teresópolis. E desde 2014 é pastor adjunto da primeira igreja batista em Teresópolis, né? Mas também hoje é graduando em psicologia, está no 7º período na Unifes, universidade também aqui da nossa cidade de Teresópolis. Com certeza, pastor Mauro sempre soube que ia ser pastor. Conta essa história aí para mim. Então, eu me converti, conheci Jesus com 17 para 18 anos. Estava estudando no colégio, não sabia o que queria fazer, estava indo na onda da turminha, né? Então, o pessoal fazendo direito, eu fui fazer direito, o vestibular, né? Passei na primeira fase, mas eu não era isso que eu queria, eu não sabia, né? E aí veio um missionário pregar na nossa igreja, eu já tinha me convertido, divulgando o seminário, divulgando a faculdade de Brasília. Eu era da Igreja de Cristo na época, e aí eu falei, é isso que eu quero. E eu comecei a pensar sobre isso, comecei a sonhar com isso, e parece que foi nesse momento, né, nessa pregação,
que eu fui despertado para o chamado pastoral, né? Então eu falei, eu quero ser pastor. Eu sempre quis ser pastor depois desse momento. Eu sempre quis ser pastor, queria casar com uma moça que tivesse um chamado também, né, para o ministério, assim como ele teve que se explicar para Ana Flávia, né, eu quero encontrar uma moça que eu não precise me explicar. Então, assim, eu sempre desejei, a partir do momento que eu me converti e recebi esse chamado, eu, ao contrário de muito, eu ouço muitos pastores falando, né, que Deus foi lá e trouxe realmente, né? Eu quis, a Bíblia fala, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E eu almejava, eu tinha desejo, tinha vontade de trabalhar para Deus, viver do ministério. Conheceu a Camila depois da decisão? Depois, eu conheci a Camila já mais para frente, depois que tinha me formado, depois que eu voltei do seminário, eu conheci a Camila. Conheci ela numa viagem missionária. Eu estava de férias aqui num dos períodos do seminário, e fui fazer uma viagem missionária, ela estava participando também, e ali a gente se conheceu e deu tudo certo. Viu? Participe de viagens missionárias. Missionárias, o pessoal às vezes está aí... não está lá. É isso. Fui evangelizar, acabei ganhando um coração, entende? E que coração, né, gente? Maravilha, Camila. Né? Depois os jovens ali que participaram, contaram para mim que ela já estava de olho em mim. Eu não duvido não, né? Mas aí deu tudo certo. Ela que conquistou você, né? Ela que foi lá e te conquistou. Exatamente. Camila, você está assistindo esse episódio, né? Deve estar aí querendo se explicar. Vou te dar um direito de resposta depois para contar as histórias reais, porque temos aqui presente hoje 2 grandes pastores pelas quais, né, sou liderada hoje, né? E digo de igual forma, pelas suas esposas, né? 2 mulheres que têm um coração diferenciado. Né, diferenciado. Nos dias de hoje, falta muito referencial, né? A gente, às vezes até no mundo cristão, a gente percorre a vida e a gente fala assim, nossa, eu quero alguém em quem me espelhar, né? Para além de Jesus, alguém que reflita essa luz aqui, aí a gente olha para um, olha para outro, e vocês são, sem dúvida nenhuma, muito abençoados, né? Porque tem 2 servas, mulheres abençoadoras, ao mesmo tempo 2 potências, né? Porque às vezes a gente pensa nas servas e, para quem não entende muito essa linguagem, às vezes cristã, e o serva é no sentido muito de uma submissão cega, e não é isso. É serva no sentido de uma obediência àquele propósito que é designado para a nossa vida, né? Aquilo que está designado. E eles têm 2 potências em casa, mulheres fortíssimas, que com certeza têm abençoado a vida de muita gente também ao lado de vocês, né? E isso é muito bom. Então, meu registro, um grande beijo aí para Camila, para Ana Flávia, que eu sou fã, que amo muito, muito, muito. Queria falar um pouquinho, agora já com as devidas apresentações, falar um pouquinho sobre esperança, falar sobre fé. E parece que às vezes é um pouco conflituoso quando a gente vive uma linha muito delicada, né? Para consolar o outro, sem minimizar a dor do outro, porque as dores elas precisam ser encaradas não como fraqueza, mas como sentimentos que todo ser humano nessa terra vão passar por aqui, vão possuir. Jesus experimentou essas dores aqui, então por isso a gente não precisa minimizar. Mas quando a gente encontra alguém muito revoltado, com processos, talvez com um diagnóstico muito ruim que tenha recebido, é difícil fazer esse aconselhamento? É difícil ter esperança no meio do caos, pastor Tiago? Diane, eu faço parte das pessoas que acredito que o sistema desse mundo ele traz muita frustração para a gente. Ele frustra muito. Então, é uma maneira que Deus tem de realmente trazer para o homem, para o ser humano, uma perspectiva maior, né? Eu lembro que um colega pastor ligou para mim, eu estava pastoreando lá no Flamengo, e pediu para que eu visitasse uma pessoa. Ele era do Mato Grosso do Sul, estava longe. E ele pediu porque essa pessoa estava em depressão. Então eu fui a um triplex em Botafogo visitar essa pessoa. Visitei, orei, olhei, ouvi as dores dela. E sempre vem, como você falou, vem com rebeldia, né? Aliás, a questão do homem é a rebeldia, né? Contra Deus, porque ele quer que esse mundo satisfaça. E como esse mundo não está satisfazendo a ele dá uma rebeldia, às vezes contra Deus.
Então, o que você falou muito bem, o trabalho pastoral é de acolher, é de passar o azeite, dor é dor. Mas você imagina, uma pessoa que em 10 anos ficou milionária, ganhou muito dinheiro com reciclagem aqui em Duque de Caxias. Ela, uma mulher, sozinha, estava sentada lá num triplex de, na época, 5 milhões de reais. Mas triste, depressiva, frustrada. Orei com ela. Ela na época tinha cheque, ela quis me pagar pela oração, porque disse que foi tão boa, né? É como o mundo ensina, né? E aí eu disse, olha, a gente recebe de graça e dá de graça, fica tranquilo. Isso era segunda-feira. Terça-feira eu estava no Morro Azul. Morro Azul é o morro que tem no Flamengo. Eu tinha um trabalho ali com adictos, pessoas viciadas, que têm suas compulsões. E o Ivan é o eletricista da Marquês de Abrantes. O Ivan estava chegando, né, a gente fazia na Associação de Moradores esse trabalho. Chega o Ivan com a toalha, com uma escova de dente e eu disse, Ivan, hoje você vai participar com a gente aqui do nosso Celebrando a Recuperação, que eu fazia na época. Ele disse assim, pastor, eu vim tomar banho, que meu barraquinho está sem água. Aí tomou o banho dele, quando saiu, eu falei, Ivan, hoje está cheiroso, vamos chegar, faltam 10 minutinhos para a gente começar. Aí ele fez assim, estava frio, pastor, vou para casa comer meu guando. E foi, eu fiquei, né, com aquele contraste. O homem trabalhou de eletricista o dia todo. Trabalho pesado. Ele era um crente, trabalho pesado. Chegar em casa e não ter água, vai na associação tomar banho. E está com a alma dele satisfeita. Então, o trabalho pastoral, a gente lida com isso, mas também lida em ver pessoas que têm a Cristo e têm essa fonte de vida jorrando nele. Então, isso para nós é maravilhoso, né? Então, o desafio é levar essas pessoas em rebeldia à fonte Jesus. E eu não tenho como... Você falou muito bem, eu não tenho como resolver o problema dela, mas eu sei quem tem. Então, por isso, levo até a Jesus. Elas saem, eu levo de novo. Até que um momento elas vão ficar lá e vão aprender a beber na fonte de Jesus. E vão ter sua alma satisfeita. Então, assim que eu tenho feito, né, minha vida tem sido nessa direção. Pastor Mauro, esse acolhimento da rebeldia, hoje você também como estudante de psicologia, né? E a gente aprende muito na psicologia a ressignificar a dor, né? Dentro da palavra de Cristo, a gente também consegue ressignificar dores? Com certeza. Cristo, ele muda a nossa mente, né? Muda a maneira como a gente enxerga o mundo, até como a gente enxerga a dor, não é? A palavra arrependimento na Bíblia não significa apenas um pesar por algo errado que você fez ou por um caminho errado no qual você estava andando. Mas arrependimento é mudança de mente. Então, quando a gente muda a nossa mente, ou melhor, quando Deus muda a nossa mente, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo passa a ser outra. E aí a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Inclusive a dor faz parte do processo, né, de tratamento, de crescimento, de amadurecimento, né? O próprio Cristo passou por isso, passou por dores, ele aprendeu. Então isso tudo vai formando o nosso caráter, vai nos aproximando de Deus. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus age em todas as coisas para que nós venhamos, para o nosso bem, né? Deus age em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E que bem é esse? É justamente nos conformarmos à imagem de Cristo. Então, tudo que acontece na vida da gente, sejam coisas boas ou ruins, Deus vai agindo nessas coisas para nos fazer mais parecidos com Cristo. Quando coisas boas aconteciam com Jesus, ele glorificava a Deus. Quando coisas ruins e difíceis aconteciam com Cristo, ele se aproximava de Deus, se submetia à vontade do Pai. Então, nós precisamos imitá-lo, né? E tudo isso vai fazer com que nós nos pareçamos mais com Cristo e a gente enxergando a dor como um meio, uma maneira de Deus trabalhar para o nosso crescimento, isso faz toda a diferença.
É isso. É engraçado, eu lembro de um dos episódios, eu acho que assim, mas nunca contei isso aqui no podcast, contar a primeira vez, acho que é um testemunho até bacana. Eu acho que foi uma das fases mais difíceis que eu e meu esposo enfrentamos na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar até hoje. Foi quando eu estava grávida do Bento, do meu segundo filho, e o Noah passou mal. Quando a gente buscou o Noah na creche, ele teve um episódio, ele sempre teve um problema respiratório e ele estava com suspeita de H1N1. Tiveram que internar ele imediatamente, botar em isolamento. Eu estava grávida de 8 meses, passei mal, a minha pressão subiu, tive que ganhar o Bento precocemente. O Noah ficou internado em um hospital, numa UTI, num quarto em isolamento com o Leandro, não podia entrar mais nenhuma outra pessoa, e eu tive que ir para outro hospital ganhar o Bento numa emergência. Após o episódio, eu tive que ir para a UTI por conta de um pré-eclâmpsia, e o Bento teve uma insuficiência respiratória e também foi para a UTI. Então, que batalha, minha jovem. Foi uma batalha que, assim, foi uma loucura. Então, cada um foi tendo uma alta por vez. Eu fui a primeira a ter alta, né? Passei por aquele deserto de estar numa UTI sem ter notícia dos meus 2 filhos, numa UTI. Depois eu tive a alta primeiro. Fui para casa sem nenhum filho. Depois enfrentei, né? E aí a superação daquilo tudo. A alta do primeiro filho, a alta do segundo filho. E isso foi um período mais ou menos de 16 dias, né? Em momentos muito difíceis que eu só tinha Cristo. Eu falava assim, não, realmente não me resta mais nada. Mas as pessoas ainda falavam assim, como você está suportando isso? E aí eu me lembro que no meio desse episódio eu estava com a minha irmã, a Dani, e a gente estava planejando qual seria o tema da festa de 1 ano do Bento, que ainda estava na UTI. E a gente, não, o tema vai ser esse, vai ser aquele outro, vamos fazer um painel dessa forma. E eu lembro que uma pessoa chegou para visitar e viu qual era o assunto e não entendeu nada. E dizendo assim, que loucura é essa? Vocês estão falando aí, planejando o primeiro ano. Para quem não vive essa fé de que o sofrimento ele é temporário, depois virão outros, mas uma fé, uma certeza de que quem controla todas as coisas não somos nós. E existe alguém muito maior, muito melhor gestor que nós para controlar até o nosso período de sofrimento. Realmente tem dificuldade de entender a nossa reação a algumas dores. E é por isso que o nosso desejo, né, é de falar desse amor para todo mundo, para que as pessoas entendam que nos momentos mais difíceis que você aí de casa pode estar enfrentando, de um diagnóstico que para você às vezes não tem solução. Eu me recordo que no final do ano passado o pastor Mauro estaria aqui nesse podcast falando as mesmas coisas que ele está falando agora, talvez com um semblante um pouco mais abatido, né? Na incerteza de planos, com diagnósticos ali não fechados, mas com a certeza de que quem controla e quem governa, a gente pode confiar, né? É essa confiança que faz a diferença, não é, pastor? E como você disse muito bem, Diane, a gente não nega a dor, né? Ela existe, ela é real. E você... Você, na sua vida, você vai caminhando e tendo essas experiências. As maiores experiências que a gente tem com Deus são em momentos realmente como você relatou aqui. Porque enquanto a gente vai tendo nossos apoios, parece que Deus não está tão suficiente assim. Então, circunstâncias da vida, às vezes os problemas, adversidades... Quando sai aquilo tudo, você não tem que se apoiar, como é que você faz? Aí, alguns vão negar a dor. E se tem algo que o cristianismo, Cristo, Jesus nunca fez, foi negar a dor. Então, você sente, mas você é consolado, né? Você deu um exemplo aí muito bom. Você tem uma certeza, uma esperança. A fé... Nos nossos dias de tanta performance, ela também virou performance. Mas a fé cristã nunca foi performance. A fé cristã é paz. A fé cristã é consolo. A fé cristã é alegria na alma. É regozijo, melhor palavra. Então você está vivendo um momento desafiador,
mas você é consolado, tem esperança, né? Você sente aquilo que só o Espírito Santo de Deus foi derramado em nós, que é quem faz essa obra, né? Então você, com um filho lá, parece uma loucura, né? Louca. Eu acho que você foi passada como louca aí. É isso. Né? Mas você sentia uma certeza. A fé cristã é certeza, é convicção, né? De coisas que não vemos, mas esperamos. Isso, você já viu uma pessoa com certeza, ela ficar aborrecida, chateada? Ela pode estar triste, mas consolada. Certeza traz paz, tira aquele se debater todo. É isso. Embora a gente também se debata, mas porque às vezes a gente sai, a gente assume o controle, né? Aí lembra que, quando o Tiago assume o controle, dá nisso. Aí, Senhor, por favor, toma aqui o controle. Toma de novo, eu faço tudo errado. A gente vive nessa inconstância, não é, pastor Mauro? De pega o controle aqui, aí Deus vai lá, vou tirar esse controle dela agora para ela Exatamente. sentir. A gente tem que, como o pastor falou, né? Fé é abrigo, é descansar em Deus, não é? É isso. E é uma coisa muito importante, nós não temos fé na fé. Por exemplo, eu tenho fé de que isso vai dar certo, eu tenho fé de que isso vai passar, eu tenho fé de que eu vou ficar bom. Você tem mais fé na sua fé do que no próprio Deus. E o que é fé? Fé não é só um pensamento muito forte, positivo, uma confiança de que isso vai passar e daqui a pouco vai melhorar. Fé é você saber que o poder e a autoridade de mudar alguma circunstância na sua vida está nas mãos de Deus. E você descansa nisso, descansa no poder de Deus, descansa na sabedoria, na santidade, na justiça, na soberania de Deus. E tudo que acontece na vida da gente, Deus está no controle. Deus não está alheio a nada do que está acontecendo. Então, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, na vida daqueles que acompanham você aqui no podcast, Deus tem alguma coisa a ver com isso. Alguma coisa Ele vai nos ensinar, vai fazer com que nós venhamos a crescer, vai talvez usar isso para nos aproximar dele. Então, Deus ele governa e controla todas as coisas. A Bíblia diz que ele está no céu e faz tudo o que lhe apraz. E se alguma coisa aconteceu na minha vida, como você falou do diagnóstico, né, a gente fica preocupado, ou Deus fez com que isso acontecesse, ou no mínimo ele permitiu que isso acontecesse, porque não existe nada nem ninguém mais forte do que Deus. E se Deus vê alguma coisa acontecendo e não muda aquilo, pelo menos de imediato, é porque ele tem algum propósito naquilo, porque ele poderia mudar, transformar. E se alguma situação ainda persiste, é porque Deus, de alguma maneira, está permitindo. Então, tudo está nas mãos dele. Então a gente tem que confiar e crer no caráter, na bondade, na justiça de Deus. E aguardar as cenas do próximo capítulo, que Deus vai fazer. É isso aí. Mas aí, o pastor Mauro tocou num assunto interessante, que dá um bom debate aqui, que é a gente falar um pouco das injustiças do mundo, né? Aí, vamos lá. Feminicídio. Tantas mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, pelos pais dos seus filhos, por um namorado ciumento, né? Às vezes uma escolha aí que em algum momento você não se atentou para os sinais, ou esses sinais de violência nem sequer apareceram, e essas mulheres estão realmente completamente enganadas ali, submersas num relacionamento tóxico. Meninas, crianças, meninos sendo abusados sexualmente, muito abandono. A gente ainda fala de justiça social e a gente ainda fala de fome. E é incrível como eu, como assistente social por formação e lugares que eu caminho, às vezes as pessoas falam, a igreja tem um trabalho de excelência também com relação a contribuir, né, para diminuir essa injustiça social, tamanha desigualdade social. Pessoas ainda passam fome na nossa cidade de Teresópolis. Então eu não preciso ir para a África. Na África eu tenho cenários muito piores, mas aqui em Teresópolis tem locais que eu já visitei, que a gente já executou projetos sociais, que as pessoas sim precisam de uma cesta básica. Situações de desemprego diversos, onde famílias que sempre foram provedores e ainda ajudaram outras famílias, hoje dependem de uma assistência, né, humanitária para poder manter. Diante de tudo isso, como que a gente faz, considerando que Deus governa todas as coisas, como que a gente faz para não culpar a Deus por tamanha injustiça?
Diane, você falou da violência, das injustiças, né? Em 2004, eu fiz um trabalho, ainda no seminário, sobre o problema da violência. Meu tema era violência. Fui estudar a violência, 2004. E naquele trabalho que eu fiz, eu estive participando da ONG Rio de Paz. Não sei se você lembra, Rio Desarme-se. Lembro. O pessoal devolvendo armas. Umas campanhas. Estava eu ali, vendo aquele movimento, e estudando teologia e tal. E aquele estudo meu, a conclusão dele é que a violência iria aumentar muito. Eu falei, eu estava ali, não tem como aumentar, já está insuportável. E nós estamos em 2025 e o que aconteceu? Aumentou muito, né? Você falou das injustiças. E eu lembro de outro episódio, algumas vezes nós na vida, em nome da justiça, nós cometemos injustiças. Vou dar um exemplo aqui. Estavam 2 amigos meus, época de colégio lá. De repente, quando eu vi, estavam os 2 lá chegando a vias de fato. Lá iam já prontos para brigar. Eu vi aquilo, fui lá separar aquele negócio. Acho que eu era o único que estava tentando apaziguar aquilo ali. Então eu virei para um e falei, rapaz, vocês são amigos. Você é amigo, vocês vão brigar. Virei para o outro, agarrei nele assim, né? Porque estava aquele clima de briga. Você vai brigar que... O Bruno, acorda, tipo assim, sai disso. Acalma. Ele virou e falou, porque você não sabe o que ele me fez, e me contou. Ele me contou, quase que eu me uno a ele para ir lá pegar o outro e dar uma coça também. Por que eu estou falando isso, né? Diante do mundo, das injustiças, das incertezas, o mundo é um lugar injusto. O mundo é um lugar injusto. O mundo é hostil. Deus, os sistemas do mundo estão caídos, estão corrompidos, são problemáticos, mas Deus sempre quis tratar o coração do homem, né? A gente olha, Deus sempre quis tratar, vamos dizer, o problema central nosso. Então, faz parte das coisas que eu não tenho a resposta. Eu caminho nesse mundo, vivo nesse mundo assim. Algumas vezes quero fazer justiça, como eu te dei um exemplo aqui, lá da minha adolescência, e acho que seria o certo até fazer isso, né? Mas eu não tenho a resposta para isso. O que eu sei, Deus quer tratar o nosso coração. O filho do trovão, João, chamado de filho do trovão, se transformou no apóstolo do amor. É nisso que eu acredito. Então, o mundo não vai melhorar, Diane. Vai continuar sendo um lugar hostil. Nós não temos biblicamente promessa de que esse mundo vai melhorar. Então eu já fui um pastor no início, talvez, dali do Ministério 2005, que eu queria consertar o mundo. Logo eu vi, não dá para consertar esse mundo. Mas, olhando para a Bíblia, eu sei que dá para transformar filhos do trovão em apóstolo do amor, né? Então aqui estou eu, aqui está o pastor Mauro. Nós temos na igreja milhões de pessoas, né, no mundo que um dia se encontraram com a paz de Jesus e viram a graça de Deus é uma grande injustiça. A graça de Deus é uma grande... Sim. Por quê? Porque é um favor imerecido. Você merecia, né? Se eu sou um réu, confesso, pecador, o juiz vai dar a sentença, mas vai alguém no meu lugar, não é isso? Vai lá e assume o meu lugar e diz, qual é o problema do Tiago? É dívida? Eu pago. É quanto que ele deve? Está aqui, Tiago, está pago. É o quê? Ele tem que ficar preso 10 anos, né, no nosso sistema. Sim. Tiago, eu vou ficar Ali, 10 anos preso no seu lugar. lugar. É chicotada, né? Já temos o sistema, bater, né? Estou falando do nosso sistema do mundo. Sim. Dá em mim. Né? Dá em mim. Então, é isso que eu não sei se eu consegui piorar. Não, eu acho se eu que aqui. é isso. Depois que a gente Né? experimenta essa graça, esse favor imerecido. A graça de Deus que acaba sendo uma grande injustiça porque o justo pagou pelo injusto. Né? Então... Mas, pastor Mauro, Deus está onde? Onde ele está?
quando todas essas injustiças acontecem. A gente entendeu o propósito de vida, a gente conseguiu entender aí que a gente não vai ter explicação para todas as coisas, todas as desigualdades, talvez alguém tenha, né? Mas a gente consegue achar caminhos e soluções no tratamento e na transformação de cada ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Cristo. Mas onde ele está? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, né? A maldade que existe no mundo, as injustiças, eu acho que elas têm muito a ver com o ser humano, né? Você vê, o pastor Tiago, um camarada pacato pra caramba, foi apartar uma briga, né? Coisa feia, quase pastor. entrou na briga. Ainda bem que ele não era pastor na época, né? Quase que entrou na briga. Ou seja, há um potencial enorme dentro de cada um de nós por mal. A Bíblia fala que a nossa natureza é inclinada para o mal. Eu ia confessar um pecado aqui, mas as pessoas vão ficar escandalizadas, não vou falar não. Mas assim, em relação... Fala assim, um amigo meu. Obrigado. Um amigo meu, presta atenção. Um amigo meu estava dirigindo, não vou falar o nome dele, estava dirigindo, isso é sério, gente. Eu estava dirigindo e tinha um camarada atrás de mim, quer dizer, do meu amigo, de moto. O cara na moto. Mas ele queria ultrapassar, era um lugar ruim. Rapaz, ele tava me xingando, sei lá o que ele tava xingando, meu amigo. E aí, preste atenção nisso. Ele conseguiu uma brecha e foi ultrapassar. Eu tava ali naquele trânsito, fiquei com uma raiva dele, com um coisa. O volante foi pro lado? Misericórdia. A vontade que deu, você vê o potencial de maldade. A minha vontade era... entendeu? Fingir que eu ia só dar um sustinho. Vou dar um sustinho. Rapaz, então, a Bíblia fala que não existe ninguém justo, não há ninguém que seja bom. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, seus pés são ágeis para a maldade. Então, isso é o ser humano. Então, a maldade e a injustiça que existe no mundo tem tudo a ver com o homem, tem tudo a ver comigo, com você, com o pastor Tiago. Então... Aqui ainda tem muita injustiça, muita mal, porque aqui não é o céu. No céu não vai ter nada disso. Mas enquanto estivermos aqui, como o pastor disse, num mundo caído, num sistema caído, é isso que nós vamos encontrar. A Bíblia fala que nos últimos dias virão tempos difíceis, e ali fala uma série de coisas que a gente já vê acontecendo hoje. Então, quer fazer passeata pela paz? Pode fazer, mas, como o pastor disse, o mundo não tem melhora. Enquanto essa ordem presente não cessar e for instaurada outra, não tem esperança. A esperança é Jesus, a esperança é Deus. Acho que você perguntou, né, se Deus é bom, alguma coisa assim, por que ele permite, né, a dor. A dor, Diane, ela é uma maneira pela qual Deus trabalha para nos levar a uma certeza. Esse mundo não tem salvação, não tem saída. Então na dor, nós chegamos a uma conclusão. Esse mundo não me satisfaz, ele não melhora. E aí, o que eu faço com isso? Então, Jesus se apresenta como sendo a resposta para esse mundo. Aquela mulher que estava no poço, ela havia tentado em relacionamentos saciar a sede dela, né? E ela estava num poço tirando água. Não sei se você já tirou água em poço. Já tirou água em poço? Eu já, que eu morei na pequena e pacata cidade de Beautiful River. Né? Morei lá há muitos anos. Eu sou macaense, mas vivi muitos anos em Rio Bonito. Tirar água de poço dá um trabalho grande. Você tem que jogar uma vasilha, não pode ser muito pesada. Você puxa, você tem uma aqui maior, você vai enchendo. Então, olha o desafio que é. Agora, você já foi numa fonte? Já tirou água de fonte? A água na fonte está jorrando. E Jesus disse, se você crer, eu vou ser fonte, né? Eu vou jorrar no seu íntimo vida. Então, ela estava nesse mundo buscando, como todos nós, sentindo suas dores em relacionamentos, tapar e saciar isso. E Jesus se apresenta como sendo aquele que no íntimo dela vai jorrar rios de água viva. Então, ela no início confunde, achou que ele daria uma água, eu quero dessa água, aí ele diz, crê em mim, né? Crê em mim,
que do seu íntimo vai jorrar rios de água viva. Então, é isso. O mundo mudou depois que essa mulher teve essa experiência e creu em Jesus? Não. Continuou sendo injusto, continuou hostil, mas agora tem a fonte jorrando, né, nela. E é essa sensação mesmo, né? Porque o ser humano, ele é insaciável. Esquece. Somos ingratos, insaciáveis. Isso no dia a dia. A gente vê nas relações profissionais, a gente vê nas situações familiares, a gente vê nas situações, às vezes, dentro de uma instituição religiosa, numa igreja. E realmente, se não for um rio que jorra sem parar, porque só dali pode vir fonte inesgotável de vida. Porque nós somos insaciáveis. Então, o tempo inteiro, a gente vai, daqui a pouco a gente volta. Não, agora eu tô reclamando disso. Aí a gente volta. Não, preciso beber mais dessa água. É uma dependência, mas uma dependência em que a gente só absorve coisas boas, mesmo enfrentando dias muito difíceis. Mais uma pergunta para vocês, vou falar agora um pouco com o pastor Mauro. Existem pessoas que romperam esse relacionamento de ir até a fonte. Sim. Se chatearam. Às vezes não foi nem com Deus. Às vezes foi uma situação em que ela não conseguiu superar um desgaste, uma separação, uma frustração muito grande, uma injustiça muito grande. Tem como reparar isso? Tem como reconstruir essa ponte? Ou uma vez decepcionado, para sempre decepcionado? Não, eu acredito que Deus pode restaurar, né? Deus pode transformar, refazer laços, não é? Deus pode transformar a história de muita gente, né? Obviamente que tem casos onde você passou por algum momento num relacionamento com alguém, um amigo, um colega de trabalho, alguma coisa assim, e você foi ferido, foi magoado, foi lesado, foi prejudicado, e você vai perdoar e vai restaurar o seu relacionamento e segue normalmente. Mas tem casos onde você vai perdoar e não vai ter mágoa no seu coração, você encontra a pessoa, abraça, dá um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não vai mais se colocar naquele mesmo lugar. Não porque você está ferido, mas porque você precisa dar um bom testemunho. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação onde quando você está perto de alguém, você é levado para lugares que você vai acabar não dando um bom testemunho. Não sei se estou me fazendo entender, mas, por exemplo, você tem relacionamento com todo tipo de gente, mas um amigo seu, sei lá, é usuário de drogas e você deu uma carona para ele, e a polícia te para e vê aquela quantidade toda e você está ali naquele lugar e ele, poxa, desculpa, não sabia que a polícia ia parar. Você continua a amizade, você vai continuar dando carona para esse cara, daqui a pouco você vai preso junto até explicar. Sim, sim. Então tem situações e momentos e que você tem que se afastar, mas nunca bloquear o coração, fechar o coração, você tem que estar perto, né? Tem que estar com o coração aberto para aquela pessoa, mas Deus pode transformar e restaurar laços, restaurar qualquer tipo de relacionamento. Deus faz muita coisa. E você estava falando, desculpa, eu não sei se eu posso voltar aqui um pouquinho. Pode, com certeza. A gente está falando de esperança, né? E acho que seria muito importante a gente falar um pouco sobre o que é esperança. Porque quando você encontra uma pessoa num momento difícil, diante de um diagnóstico, uma situação trágica, um luto, e tudo que ela quer é esperança, né? E às vezes tudo que a pessoa quer é ouvir que vai ficar tudo bem, que aquilo vai passar e que daqui a pouco ela não vai se lembrar mais daquilo, né? E às vezes você quer levar esperança para a pessoa. Mas o que é de fato esperança? Esperança não é você dizer para a pessoa que vai ficar tudo bem, vai passar, porque pode ser em determinados assuntos, determinadas questões na vida da gente, talvez uma enfermidade que você contraiu, você vai ter aquela enfermidade até você morrer. Então tem coisas na vida da gente que a gente vai carregar para sempre, não é? Então esperança não é saber que amanhã as coisas podem melhorar. Quando a Bíblia fala para nós de esperança, a Bíblia está querendo dizer para a gente olhar para cima, entende? O apóstolo Paulo diz assim: tenho para mim por certo de que as aflições do presente século não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então não é que as aflições do presente século não vão se comparar com o que Deus vai fazer daqui a uma semana, daqui a um mês. Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história e você não vai nem lembrar disso. Não. Quando a Bíblia fala de situações difíceis, ela nos faz olhar para cima, olhar para a vida eterna, olhar para a eternidade, olhar para um mundo por vir ainda, né? Para a nossa vida eterna com Cristo. Então
Então tem coisas que não vão passar, tem coisas que nós vamos carregar para sempre. E esperança é olhar para cima. Esperança é saber que um dia isso vai passar. Você falou, o ser humano é insaciável. De fato, nós somos insaciáveis. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. Então, enquanto estivermos aqui, nada vai nos satisfazer a não ser Deus. Mas um dia nós seremos saciados quando estivermos, né, em outra, não nessa ordem presente, nesse mundo caído, né? Então, eu acho que esperança é isso. É você saber que você pode estar passando a situação que for, sofrendo, o tipo de sofrimento que você estiver sofrendo. Olhe para cima, não olhe para frente. Porque olhar para frente, talvez você encontre um problema pior lá. Eu não quero aqui ser, como o pastor Renato falou no culto outro dia, né, o profeta do caos, né? Mas pode ser que você encontre algo pior, outros problemas. Mas quando você olha para cima, esses problemas são reduzidos. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais sofreu nesse mundo. Depois de Jesus, eu acho que Paulo foi um dos homens que mais sofreu no mundo. E ele diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Né? Leve e momentânea, pera lá. Tudo que o apóstolo Paulo sofreu é leve e momentâneo. Depois que ele começou a seguir a Cristo, ele passou 1/3 da sua vida preso. Então, como é que é leve e como é que é momentâneo? Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, comparado com o peso da glória, qualquer coisa que a gente sofra aqui é leve. Né? E comparado com a eternidade, qualquer coisa aqui é momentânea, é passageira. Não diminuindo, como você falou, não é diminuir a dor da pessoa. Pelo contrário, às vezes a gente não tem nem o que dizer. Então, que palavra de esperança a gente pode dar para alguém? Às vezes não tem palavras, às vezes é o abraço, é o olhar, é o toque, é o estar junto, né? E aí você orar, né? Orar, pedir a ajuda a Deus, o consolo de Deus. Enfim, eu acho que é por aí. Lembrando o apóstolo Paulo, ele orou a Deus, inclusive, pedindo, né? Roguei ao Senhor 3 vezes que, se possível, tirasse dele o que as pessoas falam de espinho na carne. Tem gente que pensa que espinho na carne é um pecado. Não era. Era uma dor que ele tinha, algo... Ele fala que é um mensageiro de Satanás para atormentá-lo, né? E Deus disse, não vou tirar. A minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas às vezes a gente não quer a graça, né? A gente quer que Deus resolva o nosso problema. É isso, pastor? E é isso. E se a gente não transcender, como o pastor Mauro falou aqui, não dá. A gente estava conversando aqui antes, né? Eu falei com você de algumas vezes estar fazendo análise, né? E a vontade às vezes é olhar, quando a gente olha muito pra gente, e não adianta só olhar pra gente, porque vai olhando. Não, o processo de autoconhecimento é a gente compreender a nossa miséria humana. É terrível. Aí você se depara, você não tem você se depara com onde Tiago, ir, você fica, nossa, eu sei quem eu sou. A capacidade de ser violento, né, como o pastor Mauro falou, capacidade de ser manipulador. Todos nós temos. Capacidade de ser malzinho, né? Aí você é honesto. Só que quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos encontramos conosco e com Cristo, com essa esperança, né? Com essa certeza de que a vida vai ser transformada, é morte, né? O Tiago morreu. Algumas vezes o velho homem quer assumir o controle, como a gente já brincou aqui. Então realmente, né? Se a gente não transcender, não olhar, isso. Então se olhar, né? Mas também olhar para o alto, como o pastor. É isso. Exame e olhar para o alto, né? Eu me lembro de frases que eu vivia na minha adolescência, começo da minha juventude, antes de ter uma transformação de vida, de conhecer conhecer o propósito, né, da minha vida, o propósito pelo qual eu estou aqui, o lugar para onde eu vou, né? Porque isso aqui não é casa, aqui é tempo de passagem, né? Como eu entendo. Mas eu lembro que eu usava esse termo com muita frequência. Era engraçado que quem hoje me conhece fala assim, não, mentira, mas quem fez faculdade comigo lá no comecinho consegue entender claramente. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. A minha música da formatura,
E eu acho que eu tive uma transformação de vida foi ao longo da universidade, mas não teve jeito, né? Eu tinha uma marca ali no começo da universidade e ninguém pôde escolher a sua música. Ia tocar uma música para cada. A turma escolhia a música para mim, para as pessoas. E aí a minha música, e que eu falo, não lembro disso com nenhuma alegria não, mas a minha música que tocou na formatura era: essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? E é engraçado quem hoje me conhece, depois da minha juventude, fala assim, sério? Mas eu falei, era a minha música. Então, quando a gente fala de transformação, é transformação mesmo. É saber assim, de onde eu vim, de onde eu não quero mais voltar. Nunca mais. Mas onde a minha carne pulsa o tempo inteiro, querendo voltar, e do que eu preciso me alimentar. E aí eu queria falar sobre isso. Não está nem combinado, porque aqui é assim, é bate-papo mesmo. Não está combinado, mas do que eu preciso me alimentar? Porque eu passo por uma transformação, mas permanecer nessa transformação é desafiador nos dias de hoje. É a gente passar por injustiças, às vezes, no ambiente de trabalho. Eu vivo um ambiente muito hostil. Trabalho no meio político, no meio de muitos homens, onde tem poucas mulheres, enfim, é uma mistura ali de injustiças e que não é simples você se manter serena, não é simples manter a mansidão para que você seja ouvida, domínio próprio. Então, assim, manter essa transformação. Do que a gente precisa se alimentar, Pastor Mauro, para que a gente mantenha, para que a gente seja constante? É isso. Uma das coisas mais difíceis na vida, eu acho, né? Falo por mim também, é justamente a constância, né? Você permanecer, perseverar. A gente começa muita coisa no início de ano aí, né? O pessoal fala de começar um monte de coisa. Vou ler mais esse ano, vou treinar mais, vou fazer dieta, vou não sei o quê. Vou ler a Bíblia toda. Primeira vez que eu tô lendo a Bíblia no celular. Nunca li a Bíblia no celular, rapaz. Tô gostando muito. Tá tudo direitinho ali a nossa ordem lá. Dá pra marcar. Dá, você marca lá. Eu já lia de amanhã também. Tô gostando tanto que já lia de amanhã. Eu adoro uma caneta. E aí a gente... Mas permanecer é o que é difícil, né? Então eu acho que as situações difíceis da vida vão trabalhando no caráter da gente, na nossa fé, na nossa vida espiritual, e são essas coisas difíceis que acontecem com a gente que vai fazendo a gente perseverar. A Bíblia fala isso. Pedro fala isso, Paulo fala isso. Então, tudo que a gente vai passando na vida, nós vamos aprendendo a ficar mais fortes. Nós vamos aprendendo a permanecer. Não é uma palavrinha muito importante, é você permanecer em Cristo, permanecer, não é, buscando a Deus. Não é? E buscar a Deus, eu acho que a gente precisa se alimentar. Você perguntou de que a gente precisa se alimentar. Isso. A gente precisa se alimentar de Deus, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que o homem devia tirar o pão da sua vida, que pão faz mal, carboidrato, glúten, farinha. Conselho para 2026 do Pastor Mauro, gente, tira o pão. Mas se alimentar de Deus, buscar a Deus. Oração não é só você pedir alguma coisa a Deus e agradecer. Você pede, Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Você pede. É certo pedir, né? É certíssimo, mas não se limita a isso. E também não se limita a agradecer. Deus fez alguma coisa na sua vida, na vida de alguém, e você agradece. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Então, oração não se limita a pedir e agradecer. Oração é o momento onde você vai buscar a Deus, onde você vai pedir que Ele enche a sua vida, que Ele te ajude a não ser malzinho, quando a sua carne quer falar mais alto, quando você percebe... Porque nós somos um carro, imagine um carro que está com problema de alinhamento. Você solta o volante, ele vai sempre para o mesmo lado. Ele não vai uma vez para um lado, não. Ele vai sempre para o mesmo lado. Assim somos nós. Se Deus tira a mão, se a graça de Deus se afasta da nossa vida, nós sempre vamos tender para o lado ruim. A Bíblia fala que a nossa carne, o pendor da nossa carne é inimizade contra Deus. Então, nós precisamos nos alimentar de Deus. Então, a oração é o momento onde você se alimenta, é o momento onde você busca a Deus, você pede que Ele te encha, pede que Ele direcione a sua vida, peça que Ele coloque a vontade dEle dentro do seu coração, onde você vai se esvaziar de tudo aquilo que é seu, de tudo aquilo que é da carne, de tudo aquilo que é do seu ego, e vai pedir, como o apóstolo Paulo disse, né? Agora já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que Cristo, você morreu para você mesmo e você se mata todo dia, porque o velho homem quer voltar todo dia, acho que era Spurgeon que falava, né? O velho homem, eu preciso matar ele todo dia, porque todo dia ele ressuscita e eu preciso matá-lo. Né? Então, ele sabe nadar, mano. Exatamente, a gente afoga ele, né? Vai ali, batismo, ressurge. Né? E aí a gente precisa, como Paulo fala, nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Então acho que essa é o alimento diário nosso, é Deus. A gente precisa se alimentar de Deus, da palavra de Deus. Né? Isso. E também aqui, uma palhinha, né? Você se alimentar bem, você fazer exercício, também te ajuda muito, porque nós somos seres integrais, incorporando o psicólogo aqui agora, que não sou ainda, né? Estou estudando, nós somos seres integrais, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, dormir bem, entendeu? Ter amizades, passear com a família, curtir a vida, entende? E buscar a Deus. Nossa vida não está dividida, não existe essa dicotomia. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou orar, agora eu vou fazer. Não, nós somos seres integrais. Tudo que a gente faz, tudo que acontece com a gente nos afeta por inteiro. Então a gente precisa cuidar de maneira holística, né? De maneira integral da nossa vida, do nosso coração, das nossas relações. Eu acho que é por aí. E eu acho que quando a gente... Eu vou usar o exemplo que o pastor Mauro deu. Todo mundo é um carro que está precisando de alinhamento o tempo todo. Mas tem gente, com certeza, que começou 2026 aí que tá achando que é um carro desgovernado, né? Meu Deus, o ano de 2026 começou, eu tava com tanta esperança, eu tava com tanta fé, mas parece que o carro tá desgovernado. Entrega o governo do carro para quem sabe dirigir, para o professor dessa autoescola. Porque assim, não tem jeito. Se ficar no nosso controle e a gente tentar assumir, tomar as rédeas, a sensação é que a gente vai bater no primeiro pós. Então, assim, alinhamento a gente vai precisar o tempo inteiro. Buscar esse alinhamento, eu acho que é o segredo. Mas não pode deixar o carro desgovernado. Pega o governo dele e entrega. E partindo, eu acho que para esse finalzinho, a gente preparou aqui eu preparei um bate-bola para fazer com vocês, para que as pessoas, eu acho que de forma muito concreta, entendam que essa fé, você não toca nessa fé, você fica, cadê? Eu quero essa esperança para mim, eu tô ouvindo vocês falarem dessa fé, eu ouvi o testemunho da Diane, eu ouvi o pastor Tiago, eu ouvi o pastor Mauro, mas eu quero ela para mim. Talvez, através de um bate-bola aqui, a gente vai ter uma palavra assertiva, moldada, vinda direto do Espírito Santo e que vai tocar a vida de quem está em casa e que está precisando ouvir e entregar esse carro desgovernado na mão de quem tudo governa e que governa muito bem. Uma escolha que pode salvar emocionalmente alguém em 2026. A escolha é Cristo, né? Não estou sendo clichê aqui, mas se tratando disso é Jesus. Uma escolha que a gente precisa evitar em tempos difíceis. Caminhar sozinho. Além de Cristo, caminhe com pessoas que vão te ajudar, são mais experientes, vão te aconselhar, alguém que você possa prestar contas, isso é importantíssimo. Você caminhar lado a lado com alguém, evite caminhar sozinho. É isso. Quando tudo pesa, pastor Tiago, tudo está pesado, tudo está difícil, o que escolher primeiro, se puder ter uma ordem? Silêncio, oração, ajuda ou descanso? Eu aprendi a fazer uma oração, né? É um bate-bola, mas eu tenho que contar aqui, eu não sei como é que vocês vão fazer aí depois. Eu aprendi a fazer uma oração quando tudo pesa. Ela é bem simples. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Toda a vida cristã que eu ainda vou viver já habita em mim. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não faço, mas Jesus faz. Eu não sou, mas Jesus é. E com essa oração, eu acho que em momentos assim, eu alinho o meu carro. Acho que é isso. É isso. Uma palavra que pode resumir uma esperança para 2026. Uma palavra que pode resumir. Eu sou ótimo para essas coisas. Cadê minha esposa aqui para me dar uma palavra? Camila, vem cá, Camila. Uma palavra que pode... Pode ser uma frase. Eu diria constância. Constância. Perseverança, né? Constância.
Eu diria isso. Decidir, seguir e permanecer. Exatamente. É difícil, né? Muito. É difícil, De todos nós. mas precisamos. Em dias de desespero... Eu posso falar outra palavra? Pode, Não precisa claro. nem cortar não, editar não. Disciplina. Caramba, hein? Caramba! Disciplina. Porque muitas vezes as pessoas falam, tem que ter força de vontade. Às vezes você não tem vontade, não tem força. Vontade nenhuma. E eu acho que a disciplina vai nos ajudar muito. Em tudo, em todas as áreas, não é? Seja no trabalho, seja na vida espiritual. Disciplina eu acho importantíssimo. É engraçado. E aí, compartilhando com você aí de casa que tá vendo a minha mudança aí alimentar, a minha mudança aí, ontem a gente botou no ar aí um episódio de um TBT. Falei, caramba, mas eu tô muito cheinha. E a gente, enfim, tem aceitado toda a ajuda que clinicamente, né, os médicos têm orientado e a gente tem auxílio de medicação, tem auxílio de mudança alimentar, mas tem auxílio, com certeza, de muita disciplina. E pela primeira vez na vida, por isso que eu falo, eu tô com 43 anos. Minha idade. Eu odeio fazer atividade física. Tô tentando me disciplinar para dizer eu odiava fazer atividade física. Mas depois dos 40, ele deixa de ser opcional mesmo. E você diz, ou é agora, ou vai desgovernar. Então, você toma decisões. E hoje eu estava muito chateada, porque antes de vir aqui gravar, eu me disciplinei que 3 vezes na semana eu não consigo fazer atividade física todos os dias por conta da rotina familiar, materna, doença em família, descer para o Rio para trabalhar, subir, fazer podcast e agora está envolvida em abrir projeto social, enfim. É muita, né? Eu falo que a minha cabeça funciona ela 24 horas produzindo. Mas eu entendi que se a máquina só fica produzindo e não para manutenção, a gente para e depois não produz mais nada. E eu estava muito chateada porque hoje acordei um pouco resfriada e falei assim, nossa, eu não consigo fazer atividade hoje. Eu lembrei a caminho daqui. Mas a semana só vai acabar no domingo. Eu ainda tenho até domingo. Eu não consegui hoje, mas até domingo eu preciso. Porque se você não bota a disciplina e assume esse compromisso, e aí você, aí de casa, você mulher, eu tenho algumas amigas que sofrem com a procrastinação, né? Um desejo de fazer e planejam e não conseguem sair da procrastinação. Mas falta vontade. Às vezes para você é fácil, você tem um companheiro que te apoia, que te ajuda, eu não tenho. Você tem a você. E você pode recorrer a alguém superior, alguém que pode te ajudar na disciplina, em sair da inércia. Então, acho que fica uma palavra de esperança para 2026. Eu acho que foram muitas palavras aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que conciliar a agenda de 2 pastores de uma igreja tão grande não é fácil. Então eu quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer o carinho de vocês em estar aqui no Escolhas. O Escolhas é um espaço para que a gente faça boas escolhas. E eu não queria começar o ano de 2026 sem falar que a maior e a melhor escolha da minha vida foi caminhar com Jesus. E saber que o caminho com Ele é muito mais leve. E trazer vocês para essa mensagem de esperança hoje tem um significado muito especial para Escolhas. E queria me despedir aproveitando os pastores aqui presentes, para que vocês deixem aí para o pessoal de casa uma mensagem de esperança para esse ano que está apenas começando. Quem acha que está difícil, fala assim, está apenas começando. É isso. A palavra de esperança, no final aqui, a Diane falou sobre permanecer. Eu me lembrei dos discípulos querendo saber de Jesus como que a espiritualidade iria funcionar quando ele morresse. E ele disse o seguinte, João 15:5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, né? Então a espiritualidade que agora não ia estar mais encarnada, ela iria morrer e ressuscitar, agora no ecossistema Jesus iria funcionar sem a presença encarnada dele. Então, permaneçam em Jesus. É isso. É isso. Pastor, olha aí, o nosso podcast botou, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Algumas versões dizem nada podeis fazer. Eu, citando meu filho Estevão, de 10 anos, ele disse, outro dia a gente estava no dia de Natal,
fazendo um culto lá, minha família, e ele falou uma coisa muito profunda. Falou assim, a vida não é justa. Olha, com 10 anos, hein? 10 anos. Sem um boleto ainda, hein? A vida não é justa, por isso, olhe para cima, olhe para Jesus. Né? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu diria, olhe para Cristo. E no mais, o que precisar, nós não temos aqui palavras prontas, uma frase de efeito. O que nós podemos oferecer é a nossa vida, a nossa presença, o nosso carinho, nossa oração, a nossa igreja. Estamos dispostos a caminhar com você, a conhecer você. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, vamos fazer. Se pudermos resolver alguma coisa, resolveremos. Se não pudermos, vamos te dar a mão e te ajudar a caminhar juntos. Então, eu acho que é isso que Cristo nos ensina, caminharmos juntos, crendo nele. Então, busque a Jesus. A Bíblia fala que vai ter um tempo onde as pessoas vão sentir fome e sede. Fome não de comida, sede não de água, mas da palavra de Deus. Então, busque a Deus enquanto é tempo, invoque-o enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. E que Deus abençoe todos os jovens aí que participam e veem esse podcast aí. É isso aí, gente. No Escolhas, nós acreditamos que nós somos a soma das nossas escolhas, né? Somos produto dessa soma das nossas escolhas. E que 2026 seja um ano de boas escolhas. Escolhas não sobrevividas, escolhas não previamente designadas a você, mas escolhas conscientes, escolhas de esperança e escolhas com alguém que possa fazer de fato diferença no seu caminhar, diferença num governo muito mais justo, que não é esse dessa terra aqui, mas um governo com certeza do porvir. E é um lugar onde tem esperança, paz, onde cessarão todos os nossos sofrimentos. Um beijo para você aí de casa, um 2026 repleto de muita saúde. Saúde mental, saúde física e muita disciplina para cada um de vocês. Beijo grande.